Ao longo das últimas décadas, algumas armas ultrapassaram os campos de batalha e se transformaram em verdadeiros símbolos da história militar. Elas apareceram em guerras, filmes, jogos eletrônicos e ficaram conhecidas em praticamente todos os cantos do planeta. Hoje você vai conhecer 10 das armas mais famosas e representativas da era moderna. Aperte os cintos, porque a nossa lista começa agora. Em 10º lugar, Glock. Desenvolvida pela fabricante austríaca de mesmo nome, a Glock representa uma das famílias de pistolas mais conhecidas do mundo. A história começou no início da década de 1980, com o desenvolvimento da Glock 17. Desde então, a empresa lançou dezenas de modelos diferentes. Essas pistolas ficaram conhecidas por unir grande capacidade de munição, baixo peso e excelente confiabilidade. Boa parte de sua estrutura é produzida com polímero resistente. Isso ajuda a reduzir o peso da arma sem comprometer sua durabilidade. Além disso, seu mecanismo é relativamente simples e possui poucas peças móveis. Desde seu lançamento, modelos da família Glock foram adotados por forças militares e policiais de mais de 100 países. Nos Estados Unidos, a marca se tornou especialmente popular entre os departamentos de polícia. Hoje, suas pistolas estão presentes nos mercados militar, policial, esportivo e civil. Seu visual pode parecer simples, mas foi justamente essa simplicidade que transformou a Glock em um fenômeno mundial. Em 9º lugar, M1911. Esta é uma arma que carrega mais de um século de história. A pistola foi projetada pelo norte-americano John Moses Browning e originalmente produzida pela Colt. Ela utiliza um sistema semiautomático operado pelo recuo curto do cano. Seu calibre mais tradicional é o poderoso .45 ACP. Em 1911, a pistola foi oficialmente adotada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e permaneceu como arma padrão do país até 1985. Durante seus 74 anos de serviço oficial, a M1911 acompanhou soldados norte-americanos em alguns dos maiores conflitos do século XX, entre eles a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Milhões de unidades foram produzidas nos Estados Unidos e em outros países. A arma ficou conhecida pela potência de sua munição, pela resistência e pela facilidade de manutenção. Seu projeto influenciou diversas pistolas criadas posteriormente. E mesmo depois de ser substituída oficialmente, a M1911 nunca desapareceu. Até hoje, versões modernas continuam sendo produzidas e utilizadas em todo o mundo. Em 8º lugar, Desert Eagle. Grande, pesada e praticamente impossível de ser confundida com qualquer outra pistola. A Desert Eagle começou a ser desenvolvida no início da década de 1980 pela empresa norte-americana Magnum Research. O aperfeiçoamento e a produção de seus primeiros modelos também contaram com a participação da indústria israelense. Seu protótipo foi concluído em 1981. Mas foi através do cinema que a arma se transformou em um verdadeiro fenômeno. Desde sua chegada às produções de Hollywood, a Desert Eagle apareceu em centenas de filmes, séries e jogos. Nas telas, ela passou a representar poder, força e brutalidade. Seu visual agressivo e a possibilidade de utilizar munições extremamente potentes ajudaram a construir sua fama. Porém, toda essa potência cobra um preço. Dependendo da versão, a arma pode pesar quase 2 quilos. Seu recuo é intenso, suas dimensões são exageradas e sua estrutura é mais complexa do que a de uma pistola convencional. Por esses motivos, a Desert Eagle nunca foi amplamente adotada como arma militar. Ela pode não ser a pistola mais prática do mundo, mas certamente está entre as mais reconhecidas.
Em sétimo lugar, FN-FAL, projetado pelo armeiro belga Dieudonné Saive e produzido pela tradicional FN Herstal, o FAL se tornou um dos fuzis mais importantes do período posterior à Segunda Guerra Mundial. Seu nome vem de uma expressão francesa que significa fuzil automático leve, mas ele também ficou conhecido por um apelido marcante, o braço direito do mundo livre. Lançado durante a década de 1950, o FAL utilizava a poderosa munição 7,62 por 51 mm da OTAN. Rapidamente, o fuzil começou a ser adotado por países da Europa, da América Latina, da Ásia e da África. Mais de 90 países utilizaram alguma versão dessa arma. Muitos também produziram modelos licenciados ou adaptações próprias. Durante as décadas de 1960 e 1970, o FN-FAL se tornou uma das armas mais comuns entre os soldados do bloco ocidental. Confiável, resistente e potente. Ele participou de inúmeros conflitos ao redor do planeta. Milhões de unidades foram produzidas, fazendo do FAL um dos grandes símbolos da Guerra Fria. Em sexto lugar, Barrett M82A1. Quando um fuzil convencional não possui potência suficiente, entra em cena uma arma de outra categoria. Desenvolvido pela empresa norte-americana Barrett, o M82A1 é um fuzil semiautomático antimaterial. Ele dispara a poderosa munição .50 BMG, de calibre 12,7 mm. Seu desenvolvimento começou na década de 1980. A arma utiliza um sistema de recuo curto do cano e foi projetada para atingir alvos a longas distâncias. Porém, seu objetivo não se limita a atingir combatentes. O Barrett também pode ser empregado contra equipamentos, veículos leves, sistemas de comunicação e outros alvos materiais. Seu enorme alcance, sua precisão e a energia de seus disparos transformaram o M82 em uma referência mundial. A partir da década de 1990, ele começou a ser adotado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e por unidades militares de outros países. O fuzil também conquistou espaço no cinema, aparecendo em produções como Atirador e Guerra ao Terror. Nos jogos eletrônicos, sua silhueta gigantesca fez dele uma das armas de precisão mais reconhecidas do mundo. Em quinto lugar, sistema Gatling. Quando o objetivo é colocar uma quantidade absurda de projéteis no ar em poucos segundos, poucos mecanismos são tão impressionantes quanto o Gatling. Sua história começou no século XIX. O primeiro modelo foi criado pelo médico e inventor norte-americano Richard Jordan Gatling durante a década de 1860. A arma original possuía vários canos giratórios e era acionada manualmente através de uma manivela. Com o surgimento das metralhadoras modernas, aquele primeiro sistema acabou perdendo espaço. Mas a ideia dos canos rotativos jamais desapareceu. Décadas depois, o conceito retornou utilizando motores elétricos ou hidráulicos. Atualmente, sistemas baseados nesse mecanismo são empregados em aeronaves, navios, veículos e equipamentos de defesa antiaérea. Um dos exemplos mais conhecidos é o M61 Vulcan, utilizado em diversos aviões de combate. Dependendo da configuração, sua cadência pode alcançar milhares de disparos por minuto. O sistema Gatling nasceu há mais de um século, mas continua ocupando um papel importante nos campos de batalha modernos. Em quarto lugar, G36. Desenvolvido pela fabricante alemã Heckler & Koch, o G36 foi apresentado durante a década de 1990. A proposta era criar uma nova geração de fuzil de assalto para substituir armas mais antigas utilizadas pela Alemanha. O G36 funciona através da ação dos gases e utiliza um sistema de ferrolho rotativo. Sua munição é a 5,56 por 45 mm, padrão da OTAN. O projeto chamou atenção por sua estrutura leve, pelo uso de materiais modernos e por seu visual futurista.
Pouco depois de ser apresentado, o fuzil despertou o interesse de forças militares e policiais de vários países. Em 1997, foi oficialmente adotado pelas Forças Armadas da Alemanha. Diferentes versões também foram adquiridas por outros países e unidades de segurança. Ao longo dos anos, centenas de milhares de unidades foram produzidas. Apesar das controvérsias que surgiram durante sua trajetória, o G-36 continua sendo um dos fuzis alemães mais conhecidos da era moderna. Em terceiro lugar, Steyr AUG. Quando foi lançado em 1977, o AUG parecia uma arma saída diretamente do futuro. Produzido pela empresa austríaca Steyr, ele se destacou por utilizar a configuração Bullpup. Nesse tipo de projeto, o carregador e boa parte do mecanismo ficam posicionados atrás do gatilho. Isso permite manter um cano relativamente longo em uma arma mais curta e compacta. O AUG também utilizava grande quantidade de polímero, mira óptica integrada e construção modular. Com a substituição de alguns componentes, a plataforma podia ser adaptada para diferentes funções. Ela poderia funcionar como fuzil padrão, carabina, arma automática de apoio ou versão de precisão. O sistema também podia ser adaptado para operadores destros ou canhotos. Seu visual futurista inicialmente causou estranhamento, mas o AUG demonstrou ser uma arma compacta, confiável e precisa. Por isso, foi adotado pela Áustria e por forças militares e policiais de diversos outros países. Décadas depois de seu lançamento, ele ainda é um dos fuzis Bullpup mais famosos do mundo. Em segundo lugar, M16. Criado a partir do projeto do engenheiro norte-americano Eugene Stoner, o M16 se tornou um dos fuzis mais influentes da segunda metade do século XX. A arma surgiu no final da década de 1950, utilizando materiais leves e munição de pequeno calibre e alta velocidade. Em 1964, começou a ser adotada pelas forças militares dos Estados Unidos. Os primeiros modelos, como o M16 e o M16A1, podiam disparar nos modos semiautomático e automático. Mais tarde, o M16A2 recebeu o modo semiautomático e rajadas controladas de 3 disparos. Já o M16A4 incorporou trilhos para acessórios, novas miras e outras atualizações. A trajetória dessa arma não foi livre de problemas. Durante seus primeiros anos no Vietnã, problemas envolvendo manutenção, munição e treinamento prejudicaram sua reputação. Depois de modificações e melhorias, a plataforma se tornou mais madura e confiável. A família M16 e seus derivados foram utilizados por forças de diversos países. Milhões de unidades foram produzidas, e seu projeto ajudou a estabelecer uma das famílias de fuzis mais reconhecidas da era moderna. Em primeiro lugar, AK-47. Simples de produzir, resistente, relativamente barato e conhecido por funcionar mesmo em condições extremamente severas. Poucas armas exerceram tanta influência sobre o mundo quanto a família AK. O projeto foi desenvolvido na União Soviética por Mikhail Kalashnikov durante a segunda metade da década de 1940. O fuzil foi oficialmente adotado no final daquela década e utilizava a munição 7,62 por 39 mm. Seu mecanismo robusto foi projetado pensando principalmente em confiabilidade, e essa característica ajudou a construir uma reputação quase lendária. Durante a Guerra Fria, a União Soviética forneceu armas e projetos da família Kalashnikov a diversos países aliados. Com o tempo, inúmeras nações passaram a fabricar versões próprias. O resultado foi uma expansão gigantesca. Fuzis da família Kalashnikov apareceram em guerras, revoluções e conflitos civis em praticamente todos os continentes. Sua silhueta ficou tão conhecida que chegou a aparecer em bandeiras, brasões e símbolos nacionais. No cinema e nos videogames, o AK também se tornou praticamente obrigatório. Somando diferentes versões, derivados e cópias fabricadas ao redor do mundo, a família Kalashnikov está entre as armas mais produzidas da história. No filme O Senhor das Armas, o personagem Yuri Orlov descreve o AK como o fuzil automático mais popular do mundo. É uma frase cinematográfica, mas que resume muito bem o tamanho de sua influência.
Para alguns, ele representa resistência, para outros, guerra e instabilidade. Mas independentemente da interpretação, uma coisa é inegável: poucas armas se transformaram em um símbolo global tão poderoso quanto o AK. E assim, termina a nossa lista das 10 armas mais icônicas da era moderna. Mas agora queremos saber a sua opinião. Qual dessas armas mais marcou a história? E qual outra deveria ter aparecido nesta lista? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de máquinas, tecnologia militar e equipamentos impressionantes, inscreva-se no Tal Zone e ative as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo.